Então é isso aí, agradecemos todo mundo. Agora a gente vai falar como plantar e ao mesmo tempo contar em seguida para vocês a questão medicinal e terapêutica. Então tá, o que a gente precisa? Tá? A gente separou aqui um vaso, Isso. ok? O vaso, brita, um pedaço de tecido. A gente está reaproveitando aqui pano de prato, que a gente não usa mais. A sua mudinha. Uma mudinha e aqui a gente tem um composto. Aí depois a gente vai explicar cada um. Vamos então. O vaso poderia ser esse, poderia ser de aproveitamento de uma garrafa PET, poderia ser aqui. O importante é estar furado, então é importante que você tenha furos. Mostra aí o furo que tem nesse vasinho pra galera, bem furadinho, tá bom? E a primeira coisa que a gente põe é a drenagem. A gente vai colocar aqui a brita justamente para escoar a água, sua planta não morrer afogada. Então isso aqui é uma dica muito importante. Para muitas pessoas que falam assim, eu não consigo cuidar nem de uma suculenta, muitas vezes o que falta é fazer uma boa drenagem no vaso, tá bom? É isso aí. Então, o vaso tá furado? Ok. Agora a gente vai fazer também a drenagem, que foi uma camada de brita. Quanto de brita? Ó, a dica é o seguinte, marca metade do vaso e depois a metade da metade. Então, até onde a gente colocou realmente a altura do vaso aqui de brita, ó. Então, metade da metade, tá bom? É isso aí, pra você saber a altura que você coloca de brita, quanto de brita colocar. Primeira fase, então, da drenagem, brita. Segunda fase da drenagem? Colocar o paninho pro solo que vinha aqui em cima não misturar com a brita, senão não vai ter drenagem, vai acabar misturando e não vai fazer uma drenagem eficiente. Então a gente coloca. O ideal é colocar o bidim, mas o bidim você tem que comprar, então aproveita às vezes um paninho de prato, uma toalha velha ou até papel mesmo. A gente já fez também que o papel dá muito certo, só que o papel tem uma menor durabilidade, tá bom? Essa é a diferença. Então colocou a brita, colocou o paninho. Agora você pode colocar o seu composto. Aí sempre tem aquela pergunta assim, qual que é o melhor composto? Vocês vão avaliar em 3 itens o composto que vocês querem colocar. Você tem que pensar na parte química, que é a parte de nutrientes. Por isso que a gente usa muito esterco, por exemplo, de gado, cama de frango, de cavalo também, esterco de cavalo, porque dá a parte nutricional, que nesse caso seria o nitrogênio. Então a gente pensa realmente nessa parte nutricional, a gente pensa na parte de textura, ou seja, deixar o solo fofo. O alecrim, por exemplo, aqui, ó, ele gosta mais de um solo mais arenoso, com bastante drenagem, então você tem que deixar o solo com um pouco mais de areia, a areia dá textura. E ao mesmo tempo você tem que dar a bio, que é a vida, que são os micro-organismos que fazem parte desse processo que estão aqui, as bactérias do bem, os fungos, né? Então tudo isso faz parte da bio, a gente precisa dar. Então assim, eu posso entender de uma forma prática e simples, é assim um traço. Uma parte de areia, uma parte de terra, uma parte de esterco, por exemplo, de gado? Pode, acrescentaria uma parte de composto. De porque composto. O composto da compostagem traz os micronutrientes. E vai ficar mais fofinho? E vai ficar mais fofinho. Tá bom? Beleza. Então seria um ótimo traço esse exemplo que você deu. Vamos falar de novo do traço? Porque sempre tem muita dúvida. Como que eu coloco essa terrinha, né, que é chamada do quê? Substrato. Substrato é essa junção de tudo. Como eu faço esse substrato, então, pra gente ter uma planta forte? Eu posso colocar, então, o composto, né, da compostagem, por exemplo, do projeto Compostar, poderia. Esterco de gado que você compra em lojas, né, até na minha amada horta tem, né, a gente poderia comprar. Areia para a gente garantir realmente uma boa drenagem e o composto para a gente garantir que fica fofo e ao mesmo tempo trazer os micronutrientes. Esse traço aí você planta vários tipos de plantas. É uma receita única? Não. Poderia usar humus de minhoca também? Poderia, traz vários micronutrientes para nossa planta. A gente está dando um traço muito comum, mais utilizado, um traço básico. Mas essa parte de adubação a gente tem que mostrar numa outra oficina, porque eu tenho um monte de potinhos para mostrar para vocês, que seriam a gente falar um pouco mais dessa parte de adubação, farinha de osso, o pessoal usa torta de mamona, mas é uma outra conversa para uma outra oficina. Até tá bom? porque diferentes plantas têm diferentes necessidades, tá? A gente teria que trazer muita informação e nessa oficina o tempo urge, tá acabando. Ok, e aí a gente vem aqui com uma plantinha já, uma mudinha. Ok. Isso. E a gente vai plantar agora, né? Como que é então a profundidade? A gente pode aproveitar o cabo da nossa ferramenta de jardinagem. E a gente faz um buraquinho. Aqui deu pra colocar o dedo. E quando você compra mudinha assim, nessas bandejas, já veio o novelo assim de raiz prontinho, ó.
Então o copinho já vem prontinho. Se fosse uma muda assim em saquinho, é a mesma coisa. Uma muda em saquinho é a mesma coisa, você colocaria aqui dentro faria maior, tá bom? É só tirar o saquinho. Tira o saquinho. Tira o saquinho. Eu já vi gente perguntando se tem que tirar o saquinho. Tem que tirar o saquinho. A gente coloca, dá uma apertadinha, coloca 2 dedinhos aqui, dá uma apertadinha, tá vendo? E em seguida, a gente coloca a palha aqui, protetora. A palha protetora pode ser só essa de serragem, maravalha que a gente chama? Não, pode ser folha mesmo seca, pode ser casca de pinos, pode ser argila expandida, pode ser a própria brita que tá aqui. Então você poderia usar a brita, mas precisa dessa palha protetora. Pra quê? Pra que precisa? Porque impede a perda de água, né? A gente retém a umidade do solo, impede de crescer matinho, né? Ficar dando manutenção na nossa horta. Então impede também a compactação do solo, ou seja, a gente jogar água com muita força, né? Vai compactando o solo. Ou se for na chuva, ambiente externo. É isso mesmo. Então proteção para o solo e evitar perda de umidade. Muito bom, para esse serve. Não plante sempre, beleza? Senão você não vai ter o mesmo resultado. Tá plantado, colocamos a brita, colocamos o tecido, colocamos o nosso composto, inclusive o composto é da Garden Bio, já vem pronto para o plantio. E em seguida a gente colocou aqui as palhas protetoras. Tá certinho então? Finalizou? Certinho. Seguindo essa receitinha, vai ter uma planta saudável aí, tranquila. Okay. E agora, eu queria mostrar para vocês uma coisa que todo mundo pergunta sobre os vasos auto-irrigáveis. O que são os vasos auto-irrigáveis? Primeiro, são lindos, né? São bonitos, né? Lindos, lindos. E a função deles é a gente colocar água aqui embaixo. A planta, vou até abrir aqui o saquinho. Tá, a água, ela é colocada através deste cano. Aqui, dá pra ver? Isso, viu? Então, através desse caninho aqui a gente coloca a água, tá? E aí ela vai direto pro reservatório, que é essa parte transparente, certo? E aqui, como é que a gente coloca? Como a drenagem aqui, tem água aqui dentro do recipiente, quando a gente colocar aqui, essa parte de baixo vai entrar em contato com a água que está aqui. E aí a raiz também vai estar grudada aqui nessa cordinha e por capilaridade a água sobe, a raiz gruda, absorve a água e aí você não precisa ficar regando. Ah, mas daí depois que eu plantar, eu preciso regar nos 30 primeiros dias, assim, o primeiro mês de vida dela, dá uma olhada se ela conseguiu, a raiz conseguiu achar aqui a cordinha, porque às vezes demora um pouquinho. Enquanto isso você tem que regar. Depois que pegar, você vai perceber que a água aqui vai acabando e você vai só substituindo. Aí não precisa mais regar por cima, não. Uma dúvida que sempre tem. O que eu preciso? Eu preciso furar o vaso auto-irrigado? Não, ele já vem com toda a drenagem. Você coloca realmente aqui só o seu preparado, o seu traço, o seu composto. Eu preciso colocar brita e fazer o sistema de drenagem? Não, planta direto. Tá então bom? é só o composto. Então é só o composto, tá bom? Essa é a diferença. Então, aqui o vaso auto-irrigável é legal, essa é a novidade, porque facilita que você não precisa ficar regando todo dia e com o tempo a planta mesmo vai chupando a água na medida do que ela precisa. Então, eu vou pedir pra você abrir aqui. E a gente vai colocar aqui dentro o composto ela já grudadinha assim, tá bom? Ok. Então caiu o caninho. Tem que tampar o caninho, tá? Senão entope. Tem uma tampinha nele. Tá tampado? Agora a gente tá colocando o composto. Garantindo que a cordinha fique grudadinha aqui, igual eu mostrei pra vocês, fora do vaso. Então aqui eu tô puxando a corda grudar no torrão. Tô dando uma sacudida aqui só pra ela se ajeitar. Precisa completar com mais aqui. Vou mostrar assim pra vocês como é que tá ficando, ó. Tá vendo? Então, vamos colocar mais. Olha que legal. Deu. Então agora encheu aqui e tá plantado. Ah, eu coloco a maravalha? Pergunto, coloca, porque realmente assim, faz a diferença para manter a umidade da sua planta, né? Então ela não vai ter estresse de temperatura. Então é bom colocar também, tá? E diquinha, as pontas do barbante você coloca em volta de toda a planta, tá bom? E deixa pelo lado de dentro do composto.
pode esconder também, só Você você esconde. esconder, pra não aparecer. Isso. Ficar bonitinho também, né? Ficar com uma boa estética. A gente coloca as palhinhas protetoras aqui. Vamos lá. E tá pronto nosso vaso. Rega por 30 dias e depois só substituindo a água aqui embaixo, um lindo bálsamo plantado para vocês. Isso. Então, a rega. Vamos concluir ali. Aquele ali só faltou o quê? A gente Rega. colocar, regar. Regar. Então, a gente vai regar. Isso. Até sair aí embaixo. A gente simulou a rega aqui para vocês. O ideal é vocês regarem todo em volta até sair água aqui embaixo, sair bastante água, principalmente na primeira rega, tá? No dia a dia, o que que essa planta vai precisar em relação à rega? No vasinho comum. No vasinho comum aqui, a gente tem a técnica do dedômetro. Você vai colocar o seu dedo aqui dentro mesmo, igual eu estou fazendo. Se a terra estiver molhada e sair um pouquinho da terra na sua mão grudar, é sinal que tá ok. Ela tá bem hidratada. Se por acaso você colocar a mão e tá essa terra seca igual a minha aqui, ó, que não vem nada na minha mão, ó. Tá seco. Tá seca, precisa de rega, tá bom? Cada planta precisa de uma quantidade de rega. Não tem regra pra rega, né? Até brinquei de trocadilho. Mas é isso, por quê? Porque cada planta tem uma necessidade, depende também se ela tá no sol, né? Se tá numa área externa, se ela tá numa área dentro de casa, numa área mais sombreada, tudo isso influencia. E cada espécie precisa de mais ou menos rega, tá bom? E mais ou menos sol. Tá? Isso. Mas, em geral, toda planta precisa do quê? De uma boa ventilação e luminosidade, tá? Umas precisam mais de sol, outras precisam de menos sol, tá? Mas luminosidade e um local ventilado também vai ser muito importante. Tem algumas plantas que elas não conseguem se desenvolver bem dentro de casa, justamente às vezes porque é um ambiente muito fechado. Isso mesmo. Tá? Então Tá é bom. uma dica muito importante, porque às vezes as pessoas não têm tanto sucesso. Deixa eu só Ok. dar mais uma dica antes de entrar na parte da medicinal, do uso, como usar as plantas. Sim. É o seguinte, para você saber, as plantas que são mais fininhas, assim, ó, que tem as folhas mais finas, elas normalmente precisam de menos água. As plantas que têm as folhas mais largas, assim, ó, como essa menta, elas normalmente precisam de mais água. É uma dica geral, não é para você andar igual cavalo de viseira. Como regra. Como regra total. É só uma dica para você se ligar. Acompanha pelo dedômetro. Se tiver murchinha também, é outro sinal que ela tá precisando de mais água, de mais regra. Ok, deu tudo certo, minha planta cresceu, tá ali fortona. E agora, como que usa? Tem maneiras de se usar, não é só uma maneira, né? Não. Então vamos lá. Então, o mais comum é a gente utilizar a planta, né, de uma forma a utilizar o princípio ativo dela. O que é isso? A parte química da planta, certo? Para fazer um chá. Todo mundo, né, quando tá resfriado, tem uma receitinha ali da vovó para fazer aquele chá para dar uma melhorada, né, para dar um up. É isso mesmo. Existem várias formas de fazer chá. Então a gente está falando aqui da parte do princípio ativo da planta, que é só uma das maneiras de utilizar a planta, ok? Então como que a gente faz chá, ou também chamado de efusão? Regra geral, tá? A gente agora vai falar de regra geral. Regra geral, a gente pega uma xícara de chá de água, coloca para ferver. No momento que levantou a fervura, a gente pega, né? Geralmente quando a gente vai fazer chá, a gente utiliza folhas. Então a gente pode pegar uma colher de sopa e meia a 2 colheres de sopa de folhas, coloca dentro da água, desliga o fogo e tampa. Deixa ali por 5 a 10 minutos. A gente consegue preservar todo o princípio ativo das plantas. Vai variar de planta para planta. Então isso a gente fez o quê? Qual é essa técnica? Infusão. Infusão. Que a gente conhece como chá também. É o que a gente mais usa. Uhum. Só que tem plantas, Dai, que a gente utiliza parte do caule, casca, por Isso, exemplo, são mais canela, duras. são mais duras, né? Se a gente quiser fazer um chá de açafrão, por exemplo, é uma raiz, a gente pode fazer essa fervura. Então, a gente faz a decocção. O que é a decocção? É praticamente da mesma forma que a gente faz o chá, só que o princípio básico é o seguinte: a gente pega essa quantidade, uma xícara de chá de água, coloca para ferver e já coloca a erva. Vai deixar ferver, quando começar a fervura, vai deixar de 5
a 10 minutos fervendo junto com aquele elemento ali, com aquela parte da planta. Por quê? É dessa forma que vai conseguir retirar o princípio ativo da planta. Então essa é a grande diferença, tá? Então, quando a gente, como a gente não sabe, ai meu Deus, e essa planta como que eu faço? A gente tem aqui um e-book. Mostra aqui, Dai. A Dai vai mostrar pra vocês o nosso Como é que e-book. baixa esse e-book? Até sujou de terra o nosso. Como é que baixa esse e-book? Você entra lá no site do Arapoti, www.institutoarapoti.com.br, tem lá cartilhas e manuais e você vai ver esse e-book de ervas medicinais e ele é todo completinho. Ele fala como que você pode usar. Aqui, ó, a gente falou de infusão, tá aqui modos de preparo, tá tudo aqui, tá? Cataplasma, compressa, tudo como que você pode usar tá aqui. E aí depois vem uma lista de todas as espécies e é muito legal. Porque Pega o aqui, manjericão, Dai, que geralmente a gente tem. Todo mundo tem um manjericão em todo casa. mundo tem um manjericão, né? Deixa eu achar o manjericão. Aqui, ó. Manjericão roxo, tá aqui a foto, tem aqui o nome científico, tem os princípios ativos, vou virar a página. Tem as propriedades aqui. Tem aqui a contraindicação, que é muito legal, a parte utilizada, e aqui fala como fazer o chá, como usar na culinária, todas as ervas mais comuns estão aqui, né? Um grande, ó, pra você ver, tanto que tá grosso, tem muita informação aqui, informação preciosa, e tá disponível para vocês no site do Arapoti de forma gratuita. Então, já que a Dai falou de contraindicação, nossa, mas planta tem contraindicação? Tem sim. A gente pode se intoxicar, né, com um simples chá. Então, tudo vai depender da quantidade, tá? Por isso que fala assim, a gente não pode utilizar chás para bebês menores de 6 meses. Porque o bebê é muito pequenininho. Imagina, a gente, né, um adulto, olha o peso de um adulto e o peso de um bebê. Tá? Então, não é indicado o uso de chá para bebê justamente porque a gente teria que fazer a dosagem correta. A gente pode intoxicar o bebê, então não é possível, tá? Grávida também, dá uma Grávida. olhada nas contraindicações. que é a Lactante, gravidez, tá? lactante. Então, a lactante, ela passa diretamente, né? Eu me lembro quando eu tava amamentando, eu tomei um chá de funcho, né? E prendeu o intestino da minha bebê, porque ele faz aquele efeito em mim, né? Então, tem que tomar muito, muito cuidado. Eu tô trazendo uma experiência própria aqui pra vocês, tá joia? É isso aí. Então, tá joia. Então, agora a gente vai fazer uma parte prática. Então vamos lá. Qual que é a parte prática? Então, a gente vai fazer um uso aqui diferente. A gente ainda tá falando da parte de princípio ativo, a gente tá falando da parte química da planta ainda. Então, sabe o bálsamo que a gente pegou? Sim. Colhe aqui pra gente, Dai. Colhe aí 2 folhinhas de bálsamo. O bálsamo, pessoal, ele é muito indicado para quem tem problemas de estômago. Então, gastrite, tá? Toda a irritação do tecido do estômago, a gente faz muito uso, né? Indicado o uso do bálsamo. E também hortelãzinha verde, tá? Da folhinha fina, essa comum mesmo que a gente usa para temperar quibe, para fazer os chás tradicionalmente. E a gente vai usar uma técnica um pouquinho diferente do que a gente tem costume de usar. Então é uma dica super simples que ela dá um resultado na hora, instantâneo isso aqui, o alívio que traz. A gente vai pegar e macerar. O que é essa maceração? É apertar aqui, ó, com um pilãozinho. A gente vai macerar, apertar, para sair o sumo. E olha como é difícil. Usa-se água filtrada. Só beber, Dai. Para que serve então? É uma mistura para revitalizar, para melhorar, né, de imediato o estômago. Então, sabe aquela ressaquinha? Vai ajudar pra caramba, tá? E qualquer irritação do estômago, porque a hortelã também ajuda no processo digestivo, né? E a hortelãzinha verde, ela é também calmante, ela é relaxante, tá? Então vai ser muito bom aí pro estômago, certo? Só que a gente tem que tomar alguns cuidados. Então a gente tem que ter a certeza de que a gente está colhendo a planta de um local que seja limpo. Então tem que ser livre de fezes de animais, tá? Tem que ver a forma que é irrigada, né? Não pode ser irrigada com qualquer tipo de água, tá bom? Pra gente ter certeza que a gente está consumindo uma folha que esteja limpa, tá? A folha, quando for colher, a gente tem que olhar se ela não tem fungo,
tá? Se ela não tá comida, então a gente pega uma folha, tá inteirinha ali. E respeitar sempre a dosagem. Aqui no manual tá falando qual é a dosagem. Respeita sempre a quantidade que é indicada e a frequência de uso, tá bom? Perfeito. Só para lembrar que vocês podem confiar em tudo que tá aqui, porque isso aqui foi feito com ótimas referências bibliográficas de ervas medicinais, tá? Por Então, falar tudo que a gente colocou aqui em referências, a gente quer indicar também esse e-book aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, que fala sobre indicação de plantas nesse período de Covid. Ele também é bem completo, só que é um pouquinho diferente, porque especificamente, né, para melhorar o sistema imunológico, ele é separado em sistemas, né? Ele traz sistema imunológico, sistema respiratório, e ele é indicado, ele faz um resumo e traz essas plantas que são utilizadas para melhorar aí, então, os sistemas. Tá? Então a gente também vai disponibilizar para vocês. E ele aqui tá falando, Dai, dá uma olhadinha nessa primeira parte, por favor. As plantas medicinais e seus derivados são recursos terapêuticos utilizados na população brasileira nos cuidados primários à saúde. E, portanto, durante a pandemia de Covid, as plantas medicinais podem ser muito úteis para combater os males que vêm com o isolamento social, como depressão, ansiedade e insônia. Como assim? Como que uma planta tem esse potencial de trabalhar a depressão? Então, parece mentira, né? Pensando nisso, a gente foi atrás de entender, né, qual que é a explicação científica para isso. Como que a planta tem condição de trabalhar o nosso emocional, trabalhar essas emoções. Então a explicação é bem simples e tem explicação mesmo científica para isso, que é o seguinte: falamos da parte de princípio ativo, a gente vai falar agora de outro uso das plantas que a gente pode ter em casa, que é através do uso de óleos essenciais, tá? Óleos essenciais, a gente tem que observar sempre a marca, né? Trabalhe com a marca que vocês tenham segurança, tá? Isso é importante, tem que ter certificado de pureza. E óleo essencial é totalmente diferente de essência. Então, quando a gente vai comprar, a gente quer dar preferência por essência porque é mais barato. Não. E acha que vai ter todos os benefícios de um óleo essencial. E que é mais cheirosinho, às vezes, né? Não caia nessa, porque a essência é sintética. Essa é a grande diferença. E o óleo essencial, ele é 100% puro. Ele é extraído do sistema imunológico da planta. Então, é através de vários métodos. Aí vai depender de cada planta. Tem uns que são retirados através da prensagem, da destilação, tá? E tira-se da parte da folha, do caule, de flor, de raiz. Então, depende de cada planta, tá bom? A molécula do óleo essencial é muito pequenininha. Então, tem que ficar sempre bem fechado o vidrinho, porque é muito volátil, né? Ela evapora muito fácil. Então, como que é feito? A gente pode usar de forma, né, tópica. Alguns casos, e aí tem muitos comentários contra e a favor em relação à ingestão. Isso vai depender de muitas linhas, tá, de pesquisas, de marcas e também, né, passar na pele e o uso aromático. Toda vez que for para passar na pele, a gente indica diluição, porque isso aqui é muito forte. Uma gotinha dessa, por exemplo, eu tô aqui com óleo essencial de hortelã-pimenta. Uma gota de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá. Pensou? Concentração disso? Por exemplo, óleo essencial de canela não é indicado passar direto na pele, porque é muito abrasivo, pode causar queimadura. De orégano também, tá? Porque é muito concentrado. Então eu trouxe aqui um óleo que geralmente a gente tem em casa, igual óleo de coco, é uma base carreadora. Vou fazer aqui na mão, vou pegar aqui uma colher. Dá a mão aqui, Dai. Vou fazer ao vivo mesmo. Tem a quantidade certa de diluição, tá, gente? Nesse momento a gente não vai falar sobre diluição, mas a gente vai utilizar essa base para proteger a pele da Dai, pra gente usar o óleo essencial de hortelã-pimenta. Colocou uma gotinha aqui. Pra quê? Ela vai passar na mão e vai fazer uma conchinha. Esse é um tipo de uso
que é o uso aromático. Qual a explicação? Através do bulbo olfativo da DAI, né, que é todo esse sistema respiratório que é aqui no nariz, até o cérebro, tá? Em 2 segundos, quando ela inala, tá? Essas partículas, elas entram em contato com o hipotálamo, que é onde ficam as emoções. Então é dessa forma que a planta tem esse potencial de trabalhar as emoções, tá? Porque através dos anéis aromáticos, dos óleos essenciais, a gente consegue levar essa propriedade das plantas até o sistema, até onde encontra-se as emoções no cérebro, tá joia? 2 segundos. Então, legal. Por falar, já que a gente tá com hortelã-pimenta aqui, vamos dar uma dica? Hortelã-pimenta e alecrim. Eu adoro alecrim porque é o óleo essencial que a gente chama do estudante. E o óleo essencial do estudante é bom para concentração, bom para memória, dá uma alegria também. Ele é um óleo essencial da alegria, muito legal. E aí a gente faz essa casadinha aqui, né, com hortelã-pimenta, porque a gente vai conseguir dar uma melhorada na energia. Então a gente vai estudar sem ter aquela fadiga. Então a gente vai ter foco e energia. Então assim, tira e queda, eu uso sempre quando eu preciso para estudar. Tá joia? Show de bola. Outro uso de forma mais simples, você eu não quero fazer esse negócio passar na mão, tá? Então quando a gente usa na mão, coloca na mão, faz conchinha, 4 respiradas bem profundas, bem, né, leves, faz com calma. Ok, beleza. Mas puxa, segura um pouquinho e depois solta. Perfeito. 4 vezes, ok. Mas se não quiser fazer dessa forma, existem alguns utensílios, aqui é só um modelo, tá? De difusor. Difusor é diferente de umidificador. Se você colocar óleo essencial no seu umidificador, você vai estragar seu aparelho, tá? Existem esses aqui, os difusores, que é específico para óleo essencial. Então você vai lá, hoje eu preciso de trabalhar o quê? Insônia, né? Então coloca um óleo essencial indicado para insônia, que no caso é a lavanda, por exemplo, tem vários outros, mas é bem indicado a lavanda. Coloca ali 2 ou 3 gotinhas, coloca na água, liga na tomada, é muito simples. A mesma coisa com aquela misturinha que eu falei para estudar, né? Deixa lá, pronto, fica trabalhando sozinho. Então é uma ótima dica. Às vezes também a lavanda é boa crianças que têm dificuldade de dormir à noite, que tem muita insônia, não conseguem se acalmar. É uma ótima dica colocar o difusor lá perto da criança. Não perto, né? No ambiente da criança. Isso, não perto, no ambiente. E a Dai falou também, uso para criança, né? É possível sim fazer a diluição correta. E aí depois é um treinamento específico sobre diluição, tá? Tem até calculadora de diluição, que é diluir no óleo carreador algumas gotinhas de lavanda e passar no pezinho da criança. Ajuda muito, tá? Ajuda muito. Falamos então de princípio ativo da planta, né? Parte química. Que a gente consegue através de temperos, como a salsa, né? Através das plantas medicinais, como o bálsamos, né? O chá mesmo de uma hortelã. A gente falou também de uso aromático, da aromaterapia através do óleo essencial. Ainda tem mais um uso da planta, acredita? Aquela plantinha que fica lá na nossa casa. Sabe o que é? Qual que é a explicação científica para aquela sensação de bem-estar quando eu, por exemplo, tiro o sapato e coloco o pé na grama? Energia. Energia. Então existe uma foto, que é a bioeletrografia, que ela consegue captar o campo energético das pessoas e também, quando você tira uma foto da planta, você consegue identificar o campo energético dessa planta. Então, a gente consegue, né, quando a gente tem essa sensação de bem-estar, a explicação é essa, porque também a planta tem esse campo energético. Então, a gente tem uma interação com a planta, por isso a sensação de bem-estar, tá bom? E então, assim, ela já está ali, já existe, mas tem como potencializar. Se eu quero ter um benefício maior, eu tenho como potencializar. Como é que faz isso? Não sei, conta pro pessoal. Conversando com as plantas. Você faz isso na sua casa? Não, ainda não. A doida das plantas. Então assim, pessoal, basta intencionar, tá? Porque a nossa energia, ela entende isso, né? Então é um campo muito inteligente, muito sutil, tá? O Ministério da Saúde já entende uma técnica chamada de fitoenergética, justamente a terapia através, a cura através da energia das plantas.
Então, o Ministério da Saúde entende essa técnica como uma técnica integrativa de saúde, já é reconhecido, já tem toda a comprovação científica, tá? E como que é feito isso? Cada planta serve para uma coisa, do ponto de vista físico, de princípio ativo, né, aromático e energia também. Então, é feito todo um estudo, já tem um catálogo vasto, né, para saber qual a frequência de cada planta. Então, tá tudo catalogado. E sabe aquela expressão assim, do seca a pimenteira? Foi uma pessoa na minha casa e secou a pimenteira. Aí você fala, não quero mais que ela venha na minha casa. Que é uma pessoa ruim. Bom, não é bem assim, pessoal. Como que funciona? Isso aqui é só um exemplo para a gente entender como que o nosso campo energético, né, se relaciona, entra em contato com o campo energético da planta e vice-versa. Ó, melhor exemplo é o exemplo da pilha. Uma pilha, a gente pega uma pilha já usada, que não tem carga, com uma pilha nova. Se a gente colocar aquilo ali no controle remoto, a pilha nova vai acabar rapidão. Por quê? Uma energia vai compensar a outra, né? Isso mesmo. Então, o aparelho não funciona na minha boca, né? Isso. Então, por exemplo, quando a gente pega o manjericão, que é uma planta bem comum, e a gente dá para uma pessoa que gosta de contar umas mentiras, sabe? O que é tendência? O manjericão trabalha muito, na parte energética, ele trabalha muito essa questão da verdade, né? Como ele trabalha esse aspecto da verdade e ele está aqui para compensar o nosso campo, geralmente acontece isso. Ele se doa tanto que ele murcha, ele até chega a morrer, tá? Então não é que a pessoa é ruim, mas naquele momento a planta está ali fazendo essa compensação. Então é dessa forma que acontece essa interação com o campo energético. Isso é muito legal, porque assim, se você acredita na parte extremamente da ciência, vamos dizer assim, dessa ciência tradicional, assim eu acho que eu posso falar, porque as duas são ciências, a gente acredita principalmente na parte química, nos princípios ativos da parte química mesmo. É por isso que a gente usa compressa, faz chá, infusão, né, cataplasma, tem uma forma de uso porque foca muito nessa parte dos princípios ativos da parte química da coisa. Quando você estuda mais um pouco sobre isso, sobre esse reino vegetal e tudo que ele pode te entregar, você começa a entender a importância da extração dos óleos essenciais. Como que a gente tem os benefícios com isso, né? E se você avançar mais um pouco ainda no seu estudo, você vai se deparar com a fita energética. E é tão interessante. É como se fosse um passo a passo que a gente tem de conhecimento, né, desse reino vegetal que vem tanto para nos ajudar nessa parte de cura, seja a parte de cura física, uma cura mental, uma cura emocional. Então, dentro da terapia holística, é justamente isso, né? Fala que a função do reino vegetal é justamente trazer esse equilíbrio e cura para o ser humano, né? Porque você pensa, é só um vasinho, né? A gente aprendeu a fazer todo o processo. É só um vasinho que tem um bálsamo, né? Mas aí a gente consegue ter todo esse potencial. Então, a ideia é trazer para dentro da casa, né? Da casa de todo mundo, todo esse potencial das plantas, fortalecer, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, que a gente precisa melhorar o sistema imunológico, né, que a gente precisa estar com a saúde forte, tá? Então é possível sim, ter no cantinho ali aquela hortinha para trazer todos esses benefícios. A gente está praticamente encerrando, mas eu queria colocar um plus aí um bônus para você que está assistindo esse vídeo, um bônus. Eu queria falar das plantas que estão aparecendo aqui. Então vamos falar da hortelã? Vamos falar só algumas dicas gerais dos benefícios de cada um? Hortelã. O que hortelã você e todas mentoladas? Porque pode é ser muito comum a gente hortelã, ter a menta, menta poejo. Menta poejo. Certo. Então, do ponto de vista fitoterápico, né, que é a parte química, princípio ativo, as mentoladas ajudam a gente no nosso sistema digestivo e respiratório. Então é ótimo para quê? Resfriado. Isso mesmo. Alecrim. Alecrim, sistema imunológico, tá? O alecrim, ele é antisséptico, ele é bom para combater bactérias, tá bom? E ele traz também, assim, uma energia boa, bacana demais, porque ele trabalha as emoções, né? Muito bom. Agora a gente falou óleo essencial, né? Sim. Óleo do estudante, ele é ótimo. Ele traz alegria. Traz alegria. Lavanda. Lavanda é ótimo para fazer banhos, tá? Lavanda é ótimo. Calmante, ele acalma, Isso. né? É calmante. O óleo essencial de lavanda é o óleo da comunicação. Por quê? Lavanda acalma tudo, gente. Lavanda acalma tudo. Então,
sabe, Dai, quando a gente tá com a mente assim bem acelerada, ou não? Não, a gente quase fica assim, né? Impressão. Empresário não tem isso, né? Não, só impressão. Então, vamos partir do princípio que a lavanda calma tudo. Então, a lavanda faz a gente ter cautela, tá? Então, pro banho é legal, né? Ela dá uma energizada, dá uma acalmada. É bom para trabalhar insônia. E também, óleo essencial de lavanda é indicado para queimaduras e para picadas de inseto. Show. Salsa. Nossa salsa. Salsa, tempero. Você pode usar ali para temperar, né, qualquer alimento. Pode usar cru também. É muito eficiente no controle de pressão arterial. É muito bom para a saúde Diurético. do útero da mulher. Diurético. Diurético. Isso. Também é bom no tratamento contra bactérias e fungos, tá? E ajuda aí a combater gripes e resfriados. Legal. E o bálsamo? É antioxidante. Ah, o Nosso amigo bálsamo. bálsamo. Bálsamo é um santo remédio aí, então, para as questões estomacais. Bom mesmo. Então, a gente já falou de como montar um vaso, a gente falou como montar um vaso autorrigável, um vaso furado, colocamos a brita, colocamos o paninho, falamos um pouco de adubação, do composto, das palhas protetoras, de como apertar aqui para a raiz fixar, isso num vaso furado, falamos do vaso autorrigável, de como montar, dicas preciosas aí da parte terapêutica, da parte medicinal, falamos que a gente pode usar as plantas, né? Uma forma química dos princípios ativos, na aromaterapia e também na fitoenergética. Falamos dos óleos essenciais e demos aqui dicas de como que você pode usar as plantas que estão aqui no nosso cenário a favor da sua saúde, seja saúde física, mental, emocional, a favor da nossa saúde integral. Tudo bem? Tudo bem. Todo mundo? Chegou. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima. Um beijo das Arapoticas. Tchau. Instituto Arapoti, implantando a sustentabilidade.